Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus maravilhoso. Irmãos, por quem está vendo esse direto, glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus, glória a Deus, aleluia, daquilo que Jesus me deu.
Deus, glória a Deus, aleluia, preparou este apartamento para mim, glória a Deus, aleluia, irmãos, e aqui estamos nessa tarde maravilhosa. Eu pedi, glória a Deus, aleluia, para filmarem, glória a Deus, aleluia, esta casa, que Deus preparou para mim. Foi uma bênção muito grande, uma bênção maravilhosa que Deus me deu, irmãos, mas mais bênção maravilhosa, glória a Deus, aleluia, foi o que Jesus me deu, glória a Deus, aleluia. Irmãos, a minha esposa estava para morrer, glória a Deus, aleluia, estava para morrer, irmãos, com um câncer, glória a Deus, aleluia. Irmãos, glória a Deus, já não é o primeiro câncer, é já o terceiro câncer que ela tem, glória a Deus. Irmãos, uma tsunami no sangue, 2 infartos, um ABC, glória a Deus, aleluia. Irmãos, mas não está na hora de Jesus, só quando Jesus quiser, glória a Deus. E aqui estamos nessa tarde maravilhosa, filmando o que Jesus me deu, glória a Deus, aleluia. Irmãos, mas falta aqui uma bebê pequenina também, glória a Deus, que é a Débora, glória a Deus, aleluia. Essa criança estava no ventre da mãe com 3 meses, a mãe disse para irmos fazer um exame, glória a Deus, aleluia, nós fomos fazer um exame no hospital, e dentro do ventre dessa mãe estava uma criança girando no pescoço, estava girando, glória, não é girando, já tinha um câncer do maligno, glória a Deus, aleluia, e o médico bate nas costas e diz a mim, pai, o que é que o senhor prefere? Prefiro um menino ou uma menina? E eu disse para o médico, doutor, a mim não me interessa que seja menino, que seja menina, é preciso trazer saúde. E o médico diz para mim, olha pai, nem saúde, nem o filho, nem filha e nem saúde. Até porque, doutor, dentro do ventre dessa mãe está uma criança e dentro, glória a Deus, nessa criança, no lado do pescoço, lado direito, essa criança está um tumorzão, glória a Deus, mas é dos malignos. Vai lá em cima, vai expedir da sua mulher que nós vamos deitar aquele bebê abaixo. E ele disse para o médico, disse assim, doutor, você manda, mas eu também mando, glória a Deus, aleluia. Você pode mandar nas outras coisas, mas quem manda nesse bebê sou eu. Então o que é que o senhor quer fazer? Esse bebê não vai abaixo. E o médico diz para mim, e diz-me assim, olha pai, você é parvo, você é maluco, você é estúpido. Dentro do ventre da sua mulher está girando uma criança com um bicho, glória a Deus, aleluia. Pode morrer a criança e pode morrer a mãe. E eu disse para o doutor, faça aquilo que você quiser, que ele mandar prender, manda para a cadeia, manda para todo lado. Mas nesse bebê ninguém toca, glória a Deus, aleluia. Diga-me uma coisa só, é preciso de fazer alguma coisa, você vai ensinar a responsabilidade da morte da sua mulher e daquela criança. Irmãos, glória a Deus, aleluia. E esse médico trouxe uma papelada grande e trouxe mais 5 médicos com ele. Eu, quando olho a cara atrás, estava eu rodado em médicos, e o homem só me disse assim, olha, você vai ensinar a responsabilidade da sua mulher. Eu ensinei a responsabilidade da minha mulher e daquela criança, glória a Deus, aleluia, que já está nascida, glória a Deus, aleluia. Irmãos, e eu disse, doutor, qual é, glória a Deus, o dia que a minha esposa novamente tem consulta? E ele disse a mim, olha pai, 2 ao mês você tem consulta, eu 2 ao mês eu estou cá. Chegou a hora, eu digo para a minha mulher, digo assim, olha, vai vestir, vai preparado, nós vamos ao médico. Ela chorando, não chora, que Jesus já operou um milagre. Irmãos, basta só a nossa fé, glória a Deus, aleluia. A minha esposa chegou lá, deita-me na maca, glória a Deus, aleluia, fica cá na rua e vejo o médico bater-me assim nas costas. Chega lá acima, pai, então o que é que se passou? Esta mánica está variada. Mas eu já sabia, irmãos, que Jesus tinha operado um milagre na vida da minha esposa. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, oh Jesus. E eu digo, glória a Deus, aleluia. E eu digo para mim sozinho, olha, Jesus já operou. E o médico disse para mim, essa mulher, quero essa minha manica nova, vá para o quinto andar. O médico disse para mim, pai, acompanha, vai lá, você que eu vou. Eu fui lá, irmãos, vejo o médico dizer para mim, não, pai. Diga, não é mánica, as linhas estão variadas. A sua criança não tem um tumor. Oh, glória a Deus, aleluia, irmãos. Maravilha, glória a Deus. Maravilha que esse Deus que a gente serve, glória a Deus, aleluia. E essa criança que está a brincar, agora está aqui, glória a Deus, aleluia. Essa criança já tem 8 anos, nem uma dor de cabeça, nem uma constipação, nada, irmão. Aquela criança está ungida pelo sangue de Jesus. É o mesmo que tem esta casa, irmão. Esta casa está ungida pelo sangue de Jesus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é bom, glória a Deus, aleluia. Oh Espírito Santo, irmãos, eu vou principar a partilhar esse vídeo com todo o mundo, para todo o mundo ver o que Jesus fez na minha vida, para todo o mundo, glória a Deus, aleluia, ver o que Jesus faz na minha vida, o que Jesus faz
faz na nossa vida, irmãos, basta só fé, glória a Deus, aleluia. Agora, andar aí, glória a Deus, aleluia, como certos pastores, enganar o mundo não vale a pena, ganhar dinheiro através de Jesus não ganha, glória a Deus, aleluia, não ganha dinheiro através de Jesus, glória a Deus, irmão, eu como pastor, glória a Deus, aleluia, se eu fosse agora aqui, se alguém me telefonasse para ir ao Alentejo, eu tinha que fazer uma oração ao Alentejo, eu tinha que fazer um culto ao Alentejo, mas eu sabe o que eu dizia para os irmãos, pega uma viagem, tem dinheiro para me pagar, irmãos, isso não se usa, eu só falava com os irmãos, olha, eu não tenho dinheiro para o combustível, então quero ao menos 20 euros, eu vinha lá, fazia o culto, eu dava uma oração, eu vinha embora para a minha casa. Há muitos pastores, glória a Deus, aleluia, irmãos, envisam-se no dinheiro, mas no serviço, glória a Deus, aleluia, no serviço, nos milagres que Jesus faz. Irmãos, ponham aqui, glória a Deus, os olhos, porque Jesus fez na minha vida. Sabes que quando estou neste apartamento sem emitir um sétimo, 62 mil euros, glória a Deus, aleluia, está no meu nome, está no nome da minha esposa, glória a Deus, aleluia, irmãos. Se estivesse mais perto, tinha mostrar a cartinha dessa casa, glória a Deus, aleluia. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, irmãos. E outra vez das minhas orações, outra vez dos telefonemas que me têm feito. Irmãos, até de Espanha, glória a Deus, aleluia. Nasceu há 3 meses, vai em 4 meses, nasceu a criança, glória a Deus, aleluia. Aos pés da mãe, glória a Deus, aleluia, irmãos. Sem comer comida, comia, glória a Deus, comida especial e assistente social que ia levar esta criança e que iam fazer um buraco grande aqui para aquela criança comer por uma solda, glória a Deus, aleluia. E essa mãe aflita e diga para mim, ela liga para mim e diz-me assim, olha, tuve uma criança, mas essa criança vai comer, glória a Deus, aleluia, vai comer comida especial para uma solda. E a assistente social quer tirar a minha filha, glória a Deus. E eu disse só para essa mãe, olha mãe, tens fé, nem que seja pouquinho ou nada, mas se tiveres fé, a tua filha vai ser curada nesse momento. Jesus está operando um milagre na tua filha. É só crer que Jesus está operando. E essa mãe diz para mim, eu tenho fé, se tiveres fé, a tua filha está curada. Irmãos, glória a Deus, aleluia, essa mãe ao fim de 2 dias liga para mim e diz-me assim, olha Mário, diz, a minha filha está a comer e está a beber por um burbarão, glória a Deus, aleluia. Irmãos, os médicos já de centro social está com maluco, está com parva. Como é que aquela criança, glória a Deus, aleluia, como é que Jesus, glória a Deus, operou um milagre naquela criança? Oh, Jesus, olha, só quem sabe é quem serve esse Deus. Mas vou deixar aqui um recado estrito, glória a Deus, nessa tarde aqui dentro da minha casa. Olha, Jesus está voltando. Jesus está mais perto do que a gente pensa, glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, vem essa tempestade, por quê? Para a gente chegar a Jesus. Onde é que estão os fiéis? Ele quer ver os seus fiéis, glória a Deus, aleluia. Ele quer ver os seus fiéis nessa tarde. Oh, por isso que Deus, glória a Deus, aleluia, mandou essa tempestade desse ouvido para sermos fiéis a Ele, para todo o mundo dizer, então Jesus, não livras a gente, Ele livra. A gente está que sermos falhos. Glória a Deus, aleluia. E eu quero deixar aqui, glória a Deus, aleluia, irmão. Eu quero deixar aqui meu número de telefone. É preciso de uma oração, glória a Deus, aleluia. Eu preciso de uma oração para um câncer, para dar vista, para os mudos, irmãos, glória a Deus, aleluia. Eu quero deixar aqui bem escrito, glória a Deus, aleluia. Eu estava numa igreja, glória a Deus, agora onde estou, e veio, glória a Deus, uma mãe, glória a Deus, aleluia, a chorar, que tinha nascido uma criança, e essa criança já tem 18 anos, e nasceu aos pés da mãe muda, sem falar nada. E ela veio dizer para mim, eu estava a barrer a minha igreja, e ela disse para mim, olha lá, não há aqui uma igreja que faz milagres. Eu disse, não há igreja nenhuma que faça milagres, os pastores não fazem milagres, mas temos um Deus todo-poderoso que faz milagres. Conte-me o seu assunto. Olha, uma criança que eu tenho, nasceu ao meus pés e até aos 8 anos não sabe falar. Essa mulher é da pé de Azustrel, é de Rei de Moinhos, e eu digo para ela, olha, se tiveres fé, tua filha não vai aqui do altar sem falar. A que horas é o culto? Às 7 horas. Eram 7 horas, ela estava lá, eu estava abrindo o culto, glória a Deus, irmãos, mas Jesus estava tocando em mim, para deixar, glória a Deus, o altar. Eu cheguei à pé do meu pastor, que é o pastor Sebastião, glória a Deus, é um brasileiro, e eu disse, pastor, eles dizem ao seu culto que eu vou falar com uma pessoa. Eu fui falar com uma mãe e digo assim, olha, Jesus, glória a Deus, Jesus está tocando, a tua filha vai falar aqui, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu pego naquela muda e levo no altar e chego, glória a Deus, aleluia, a pé daquela criança e digo assim, olha, que idade tens? Ela me dizia,
Era muda, não falava nada, né? Diz lá, pai, não me dizia nada. Diz lá, mãe, não me dizia nada. E eu disse para ela, tu agora vais falar comigo. Tu agora vais falar comigo. Eu digo para ela e digo assim, olha, diz lá, Jesus. Aquela criança fez-me assim, não, queres falar comigo? Diz lá, Glória. Aquela criança volta para mim e diz-me assim, Glória. Diz lá, Jesus, Jesus. Irmão, essa criança está a falar. Há um ano que está a falar, glória a Deus. É servir esse Deus maravilhoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, eu quero deixar aqui nessa tarde, tudo o que eu mostrei foi tudo que Jesus me deu. Mas eu quero deixar aqui nessa tarde o meu número de telefone, glória a Deus, aleluia, para quem quiser ligar, glória a Deus, aleluia, que ligue para esse número de telefone, glória a Deus, aleluia, aqui está o meu número de telefone, ligue por favor, não tenha vergonha de ligar para mim, glória a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus, tens misericórdia, Senhor, Jesus, glória a Deus, aleluia, irmãos, glória a Deus, aleluia. E eu, irmãos, glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus querido, Deus amado, irmão, eu não é por ser pastor, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, o pastor não salva ninguém, glória a Deus. Mas é nessa tarde, eu quis mostrar as maravilhas que Jesus fez na minha vida. As maravilhas que Jesus fez na vida da minha esposa. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu não é por ser pastor que eu vou curar. Eu não curo ninguém, eu não sou nada neste mundo. Eu sou um pobre miserável, mas eu tenho um Deus todo-poderoso que ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, deixam, glória a Deus, atento, glória a Deus. Eu vou passar esse vídeo para vocês verem. Vou passar meu número de telefone corretamente e vou, glória a Deus, aleluia. Também vou passar o meu nome, glória a Deus, aleluia, para todo mundo me conhecer. Aqui estou, glória a Deus, aleluia. Eu sou, glória a Deus, fui levantado por pastor há um ano, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Eu fui para o Alentejo e fui ser levantado, glória a Deus, para pastor, glória a Deus, aleluia. Aqui estou fazendo a obra de Deus, aqui estou fazendo a obra do meu Pai, já tenho o meu número de telefone, mas eu vou dar o meu número, glória a Deus, aleluia, o meu nome todo completo, glória a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus, meu Pai querido Deus amado, já tenho o meu número, liguem para o Mário, para o pastor, glória a Deus, aleluia, liguem por favor, não tenham vergonha, liguem, glória a Deus, aleluia, eu sou, glória a Deus, eu sou aquilo que eu sou, mas não interessa, mas tenho um Deus todo poderoso, glória a Deus, aleluia, irmãos, muito obrigado, o que Jesus fez na minha vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, Pai. Mas eu peço à minha esposa agora, vamos fazer uma oração diretamente, glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, o que Deus fez na minha vida da minha esposa. Senhor, meu Deus, meu Pai. Sim, meu Deus querido, Deus amado, Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos nessa tarde, Senhor, pedindo ao Senhor, meu Pai, obrigado por esta casa, obrigado, meu Deus, pela cura da minha esposa, obrigado, meu Deus, por fazer da minha vida, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é muito mais, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor, meu Deus, abençoe, meu Pai, abençoe, meu Deus querido, essas almas, Pai, traz essas almas para o teu reino, traz essas almas, meu Pai, para o teu reino, oh Deus querido, Deus amado, Pai, abençoe aquela igreja, abençoe, meu Deus, abençoe aquela igreja, Pai, Senhor, abençoe a minha família, abençoe, meu Deus, abençoe os hospitais, abençoe as cadeias, abençoe os lares, Pai, Senhor, faz um milagre, acaba, Senhor, com essa tempestade, Senhor, acaba com essa tempestade, Senhor, Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa tarde, obrigado por essa tarde, quem está vendo, glória a Deus, aleluia, eu vou dar o bom-vindo, glória a Deus, nessa tarde, quem estiver vendo diretamente, Senhor Jesus, Pai, Deus, faz um milagre nesse povo, faz um milagre nessas igrejas, Pai, faz o teu povo, oh meu Deus, Jesus está voltando, Jesus está às portas, não há mais nada a fazer, aleluia, só Deus sabe, só Deus conhece, oh meu Deus, abraça esse Jesus, meu Pai, não peço ao avô que o avô não salva, não peço ao primo que o primo não salva, não peço ao demônio que o demônio não salva, não
abençoa esse Deus Todo-Poderoso que nos salva. Esse é Deus que nos salva. Esse é Jesus de Nazareno que nos salva, Ele cura, Ele liberta, Senhor. Muito obrigado por essa tarde, Jesus. Obrigado por essa tarde, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Meu Deus, nem me esqueçam. Estejam atentos com o meu número de telefone. Liguem para mim. Não tenham vergonha de pedir oração. Ah, Senhor, olha, mas eu quero avisar, eu quero relatar. Eu não curo ninguém, não salvo ninguém. Mas Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. Ah, Senhor, tem misericórdia. Ah, Jesus, fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.